Graça e paz, queridos. Que bom estarmos aqui, né? Louvando, engrandecendo esse glorioso Deus que nós temos, né? Pode encher mesmo. Eu gostaria de ler, pelo menos ler, Efésios capítulo 5, verso 27. Ele diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, este é o modelo que Jesus fundou para que nós fôssemos os que levássemos esta glória do Senhor até os confins da terra, não é? Então, que tipo de igreja ela deve ser? Gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja cheia da glória do Senhor. Vou repetir. Igreja gloriosa quer dizer igreja cheia da glória do Senhor. Esse é o tipo de igreja que nós ou desejamos, será que só desejamos ou que nós cremos? Por exemplo, nessa carta aos Efésios, que é uma das cartas que eu creio ser uma das mais especiais que o Senhor deu a revelação ao apóstolo Paulo quando ele estava preso, né? É uma carta que dizem os teólogos que é uma carta especial, uma carta celeste, né? Então, há muitas coisas e muitos mistérios nesta carta que elas podem ser reveladas ainda a nós. Não é o fato de nós lermos, por exemplo, a palavra de Deus ou decorarmos e termos nossos chavões. Sabe o que é chavões? Posso todas as coisas naquele que fortalece. Não pode, irmão. É só ver uma prova pequena, um solavanco no carro, já parece que vai morrer, não é? E tem gente que começa a blasfemar e não faz parte da igreja do Senhor. Vocês vão me perdoar, mas se alguém não melhorar o seu comportamento de vida, pode ter o título que for, apóstolo, profeta, tem os 5 ministérios ali, né? Pastores, evangelistas, doutores, mestres. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante que um dos homens mais tremendos do Velho Testamento de posição era Nicodemos, né? Olha como ele não entendeu nada do que Jesus estava ensinando e falando. E nós vemos então que nós, na Bíblia, hoje nós temos muita palavra, não são todos, mas muitos têm palavras maravilhosas, de cor, guardada no coração, mas quando elas deveriam surgir para a prática, nega-se. Pelas obras, né? Pelas ações.
que muitas vezes nós fazemos. Então, é uma carta para a gente parar, pensar, meditar, chorar, se arrepender. Muitos de nós precisamos pôr a mala no chão. Nós estamos de bola alta. Quando na verdade é bola murcha ou furada, como dizia meu sogro. É triste dizer isso. Mas, irmãos, nós temos uma carta que ela começa de uma maneira maravilhosa, né? Então, ele diz assim, Efésios 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Que tipo de pessoas? Santos e fiéis. Não é um aglomerado de gente que fala eu sou isso, eu sou aquilo, né? Hoje eu sou batista, sou metodista, sou pentecostal, eu sou canela de fogo, eu sou um monte de gelo. Pode ser o que for. Mas se não for santo, santo aqui, não é fazer uma imagem minha, nem uma foto minha, nem colocar aqui santidade aqui, é eu ser totalmente separado do mundo para servir ao Senhor em novidade de vida. Isso é ser santo. Paulo diz que o mundo, que nós estamos tão preocupados com o mundo, ficamos preocupados com uma série de coisas neste mundo, que nós não precisamos nem estar pensando. Não faz parte do nosso cardápio. Está escrito, mas não é para nós. É para quem ainda não teve um encontro com o Senhor. Então, ele começa dizendo aos santos e fiéis que estão em Éfeso, fiéis em Jesus Cristo. Ele diz, a vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Olha a saudação. Graça e paz de nosso Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quantas bênçãos nós temos, irmão? O que é todas? É todas, né? Olha que tradução maravilhosa. É todas. Todas as bênçãos que Deus colocou na sua igreja está à nossa disposição. Todas as bênçãos espirituais. E olha, irmãos, que não é nada pouco. No verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele. Há uma briga nesse tempo político, né, para a eleição, e nas próprias igrejas, para ver quem vai ser o cabeça, o chefe, né? Há igrejas que se fazem uma guerra tremenda para ver quem vai ser o líder. Mas aqui não, aqui ele diz assim, ó, isso é para você que é crente. Qualquer um de vocês aqui, o que começou agora e o que está aqui há 50 anos. Ele diz aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Estamos então abençoados. E no verso 4 ele diz assim, como também nos elegeu nele. Ó, a briga da eleição. Nós não precisamos brigar, irmãos, por cargo. Nós não precisamos brigar por nada. Quem nos elegeu foi Deus.
E quando Ele nos elegeu? Antes que o mundo existisse. Quando Deus estava lá na glória com o Filho e com o Espírito Santo, eles estavam programando aquilo que nós deveríamos de ser no dia de hoje. Quando isso? Antes que o mundo existisse, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ah, mas eu amo, mas não perdoo. Eu amo, mas eu não como junto. Ou eu perdoo, né? Mas no teu cantinho e eu no meu. Esse é o tipo de perdão que muitas vezes nós passamos para os nossos irmãos. Mas aqui não é isso. É esse perdão que realmente nos une numa graça, numa santidade, num poder, numa autoridade sadia diante do Rei da Glória. Então ele fala aqui, como também nos elegeu nele. Irmãos, não tem mais um santo para nós ser eleitos do que ele. Fomos eleitos na santidade do Senhor. Separados por ele, comprados por ele, não é? E agora precisamos transmitir aquela imagem e semelhança que Jesus transmitiu do seu Pai. Hebreus 1:3, né? Que ele diz, pode colocar para mim aí, Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Jesus é simplesmente a imagem e a semelhança do Pai. O Pai, diz a palavra de Deus, nunca foi visto por ninguém. Nunca ninguém viu o Pai. Sempre quando há alguma aparição, desde o Antigo Testamento, quem sempre aparece é Jesus Cristo. E aqui então, queridos, nós temos que pensar um pouquinho mais. Ele diz que ele é a imagem exata. E nós, eu e você, que muito tempo já perdemos, deveria de ser a imagem e semelhança de Jesus. Pastor, mas isso não existe. Não existe porque eu sou incrédulo. Porque eu não creio na promessa. Porque eu não creio naquilo que está escrito. Essas coisas aqui aconteceram para mim antes que o mundo existisse. Antes que eu viesse, né? Quantos milênios que Deus fez o mundo? Antes que o mundo existisse, diz a palavra, Ele nos fez. Vocês podem colocar a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 9, por gentileza. Olha lá, olha que palavra. E nos salvou. Não diz? E vos salvará. Diz, e vos salvou. Salvou quando?
Vamos prestar atenção. Salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A igreja não é uma coisa que apareceu no século XX, irmãos. A igreja aconteceu no coração de Deus antes que o mundo existisse. E ele disse para que fôssemos santos e irrepreensíveis, sem repreensão alguma. Quando ele fala igreja gloriosa, né? Igreja com a presença de glória de Deus nela, numa operação do sobrenatural de Deus, sem fingimento, sem querer imitar fulano ou ciclano. Cada um de nós, na nossa simplicidade, sendo usado de maneira gloriosa nas mãos do Senhor. E além de tudo, nós vamos ver mais na frente, se Deus permitir. Ele diz assim, no verso 5, não é? E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só o que diz, Deus predestinou. O que é predestinar? O que é? Destinar antes que nós existíssemos. Ele diz aqui, antes da fundação do mundo. Então, queridos, não é uma coisa que vai acontecer porque eu vou falar, vai acontecer. Não vai. Isso aqui, no plano de Deus, está consumado. É só nós cremos e seguimos crendo. E quando as provas vierem, seguindo crendo. Porque, irmãos, não pense nós que quando nós recebemos essa graça do Senhor para a salvação, que nós não vamos ser testados, não vamos ser provados. Quando o salmista diz, né, Salmo 23, né, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente fica gritando, Deus é bom, sempre bom. Irmãos, Ele é bom, sempre bom, eternamente bom, e sempre será bom por toda a eternidade. Mas tem uma coisa, Deus é justiça, Deus é juízo. Deus é amor incomparável, Deus é misericórdia sem fim, mas também é justiça e juízo. Então Deus estabeleceu coisa gloriosa para nós antes que o mundo existisse. Ele fala, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que é adoção? Adoção quer dizer que nós não somos filhos legítimos. Somos filhos adotados. Só existe em Deus um filho, e que é o seu Filho, Jesus Cristo Senhor. Ele é o Filho legítimo e único, é o primogênito. Quando entrou neste mundo, né, ele era unigênito quando ele entrou neste mundo, e quando ele saiu deste mundo, ele saiu como primogênito, como o primeiro dentre os mortos, dos quais ele formou uma grande família por adoção. E a Bíblia diz que aqui nessa palavra aqui, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito
Diz que numa linguagem jurídica é um decreto que Deus estabeleceu na sua glória, glória eterna, que não há ninguém no universo que possa intervir. Ninguém. Por mais santo que seja, por mais espiritual que seja, não pode intervir. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas com a adoção garantida pelo Senhor, que ninguém pode tirar de nós. Os irmãos estão entendendo? Pastor, mas isso é difícil. Mas isso não vem de nós, irmãos. Isso vem de Deus. É graça de Deus. É dom de Deus. É misericórdia de Deus. Agora, nós vivemos na prática do pecado e falar que Deus é bom, sempre bom. Isso é chavão. Ah, posso todas as coisas. Não pode, irmão. É uma prova desse tamanho assim, ó. É uma fala da mulher, é uma fala do homem, é uma fala do marido, é uma fala do filho. Pronto, caiu a casa. Eu vou dizer para você, eu sou velho, com 87 anos, mas posso melhorar. E quero melhorar. Porque nós já jogamos muito tempo fora. Porque, irmãos, aqui é uma carta que ele está falando com todo amor. Está falando quem deu a sua vida por nós, na cruz. Aquele que deu o grito, Pai, tudo está consumado. Está tudo feito. Agora o que nós precisamos é estar dentro dessa soberana vontade de Deus para executarmos aquilo que Ele deixou para nós aqui na terra. Principalmente o nosso ID, né? Que muitas vezes a gente não sai de casa. Só sai para ir no médico, só sai empurrado para levar alguém. Mas não, irmãos, era para nós sairmos. Como houve um tempo nessa igreja no passado, que eu e minha esposa saímos para fazer algumas visitas para os irmãos, durante a semana, e a gente chegava lá, não tinha ninguém. Ia na outra casa, não tinha ninguém. Ia na outra casa, não tinha ninguém. Onde estavam os irmãos? Tudo na casa dos irmãos, fazendo trabalho na rua. Hoje, a gente chega na casa dos irmãos, tá? Quando dizem que é o pastor, ele põe lá aquele programa daquele irmão que faz às 20 horas, né? Tem uma igreja grande. Então eles deixam ligado lá para dizer que estava assistindo. Mas na verdade, irmãos, nós temos da parte de Deus uma bondade. Isso aqui é um amor incomparável de nós sermos seus filhos. Deus tem prazer em cada um de nós. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos amados. Oh! Irmãos, não parece, não é? Nós somos filhos amados. Verso 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Olha só, irmãos.
para sermos uma bênção, né? Nas mãos do Senhor, sermos amados do Senhor. Ele diz, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Irmãos, muitas vezes no Salmo a palavra diz assim, pare e pense. Porque às vezes a gente está lendo a palavra de Deus e está lá, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz de vez. Já li 20 salmos, glória a Deus, aleluia, vou deitar. Mas não aprendi nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada. Aí, provas, chama-se tribulação. É uma prova, ela dá uma passada meia rápida e ela volta de novo e dá outra passada na minha vida e na sua e dá outra, volta e nós já começamos a ficar ofendidos, né? Mas Senhor, isso não passa. Se eu tomar essa posição, não passa. Não passa. Deus quer que eu seja reprovado. Não. Deus quer que você seja reprovado? Nunca. Ele quer que você seja, e eu, aprovados por Deus. Pela justiça divina, pela justiça do céu, que não erra. Essa igreja aqui, irmãos, está cheia de gente maravilhosa. Cheia de gente que tem a palavra de Deus à direita e à esquerda, mas que precisa melhorar. Inclusive eu estou na lista. E olha, irmãos, a gente vai vendo aqui o que está escrito. Ele diz assim no verso 7, em quem temos a redenção. Não é que teremos, em quem temos. Pelo menos aqui deve ser presente, né? Ou é algo constante. Em quem temos a redenção. O que é a redenção? Garantia, né? Nossa redenção. Então, ele diz aqui, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. É a remissão das ofensas. Todos os nossos pecados têm condições de ser remidos pelo sangue de Jesus. Para quê, pastor? Para sermos o quê? Para sermos o quê? Agradáveis no amado, diz o verso anterior, né? O que Deus quer fazer essa obra em mim e você é para nós, individualmente, pessoalmente. Ainda que sejamos plantados no inferno, eu creio que nós temos que dar fruto para a glória de Deus. Se não der, nós ainda estamos em falta. Ah, pastor, estou trabalhando numa empresa. E é interessante que a pessoa vem pedir para a igreja orar. Uma porta que se abre, depois que você entra 2, 3 meses, fala, esta é uma porta do inferno que abriu para mim. Por quê? Porque lá não tem um crente, mas tem você. Você foi plantado lá no inferno, nesse inferno de gente. Para quê? Para dar fruto.
para dar glória a Deus. Não para ser zombado, para receber só zombaria, mas para você calar a boca de muita gente que você é realmente um vaso agraciado e cheio da glória da presença de Deus. Então, muitas vezes nós, ao invés de tomarmos a nossa posição de glória na presença do Senhor, nós abrimos a nossa boca falando bobagem, blasfemando da prova que Deus está nos dando. É prova, prova é prova. A Bíblia diz lá em Pedro que a nossa fé é provada mais do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo. O ouro bom é provado em muito fogo, e a fé boa do crente é provada dessa mesma forma. Deus está dizendo através do apóstolo Pedro, não é? Então, ele diz aqui que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha só, prudência é cuidado com aquilo que você fala, é vigiar a sua reação, a minha reação. Ele diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Tem um mistério da vontade de Deus para nós, para cada um de nós. Tem um mistério. O que é mistério? Mistério é uma coisa que ainda não foi revelada para mim. Irmão, se há uma carta que tem mistérios para ser revelada, é esta. Eu já cansei de falar aqui, em 1 Coríntios 2, 9 e 10, né? Mas vamos pôr mais uma vez, né? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Oxa, tem que sair um glória aí, porque está difícil, né? Olha, irmãos, quanta coisa que eu não via, e quanta coisa que ainda eu não vejo, porque estou cego. Falta colírio de Deus. Está aí, ó. O verso seguinte. Mas Deus nos revelou. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha, irmãos, Paulo fala, mas Deus nos revelou a Paulo. Mas para a maior parte de nós aqui, a começar de mim, está encoberto. Mas pode ser revelado. O que ele diz lá? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas ainda. Olha, irmãos, as profundezas de Deus. Olha as coisas que Deus tem para nós. Deus tem coisas maravilhosas lá, para dar para nós, está lá, deve estar encaixotado lá no céu, porque não tem para quem dar. Vem para um, está cego, vem para outro, está cego, vem para outro, está cego. Não enxerga, não quer. Eu não mereço. Irmãos, eu e você merecemos o lago de fogo, só. E de nascimento ainda. Tudo que nós temos aqui é graça de Deus. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus.
manifestado no seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, o negócio é mais sério do que a gente possa pensar, né? Mas também é muito simples, porque Deus, Ele se revela às pessoas bem simples, né? Ele diz aqui no verso 9, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Ó, segundo essa bondade que Ele nos fez filhos por adoção, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez ou faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, não sereis, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Parece que não dá muita emoção para a gente, né? Mas, irmãos, essa redenção é muito linda, é muito grande. E não provém de mim, provém da graça de Deus. Isso que é bondade, isso que é amor, isso que é misericórdia. Irmão, a nossa misericórdia é muito pequena. É só esticar um pouquinho e estoura. Quando a gente fala que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, né? Ele fala a bondade, a misericórdia, essas coisas, é tudo. O amor de Deus, por exemplo, não tem altura, não tem profundidade, não tem comprimento, não tem largura. Isso é amor. Até onde eu estico com o meu irmão? Até onde? Puxou um pouquinho já olha bravo, já estica. Norina, facinho, né? Estica. Então, o que é então? Bondade, misericórdia, amor. Ai, estourou. Não pode estourar. Amor, bondade e misericórdia é para sempre. Diga amém. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, vamos deixar aqui um pouquinho? Tem tanta coisa, irmãos. Essa carta aqui era para a gente deitar e rolar. Vamos no capítulo 4 um pouquinho.
quando ele fala no verso 11, não é? Que ele diz assim, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Irmãos, não é para nós sermos inchados. A pessoa fala, você sabe o que você está falando? Ele é apóstolo. Tem gente que vem. Ele é apóstolo. Irmão, Paulo diz que a nós, os apóstolos, Deus pôs por último, como escória deste mundo. Deus pôs a nós como o lixo, como o caldo do lixo deste mundo. Mas hoje não, apóstolo tem que ter uma equipe que acompanha ele, tem que ter os caras que têm a metralhadora na mão, hotel 5 estrelas. Pergunta ao pastor Jonas, que viajou várias vezes comigo, hotel de 5 estrelas. O irmãozinho, dono da casa, com a esposa, deitando embaixo da mesa, para dar o lugar para nós dormir. Hotel 5 estrelas. Então, hoje nós pensamos que ser apóstolo é ser, né, grande. Todo mundo se ajoelhando quando a gente passa. Não, irmãos. Deus pôs nós como apóstolo para o pessoal limpar o pé em nós, para vomitar toda a sua sujeira. Que há tanta sujeira na vida dos crentes, e quando eles começam a vomitar, gente, tem que ter graça para aguentar. Mas nós, está na hora de... O tempo já está avisando. Está na hora de estarmos preparados. Seja jovens, crianças, adolescentes e velhos. E nós, os mais velhos, sempre somos mais demorados para mudar. Não é? Se Deus está mudando você na velhice, é uma prova muito grande do seu amor. Então Deus deu esse tipo de gente para quê? Para ensinar a igreja, irmãos. Para estarmos na casa dos irmãos, como era no princípio. Eles comiam junto, hoje a turma não quer mais comer junto. Eu me lembro quando nós íamos para a igreja aqui, que eu era pastor novo ainda, eu fui em casas de pessoas que não tinham onde ir. Era um cômodo só com 5, 6 colchão, esperando da noite para fechar a porta e todo mundo ali dentro. E algumas refeições que eu e minha esposa fomos, nós já conhecíamos mais ou menos, a gente levava pão, levava alguma coisa a mais, para pôr junto da sopa que eles faziam, que um caldinho de macarrão passava lá longe do outro. Se caçar um, era só a água da sopa. E o pãozinho que você levava para comer. Então, quer dizer, enquanto uns joga coisa para fora, né? Joga comida fora, enche o prato de comida, não come nem metade e joga fora. Meu pai, por exemplo, que era homem do sítio, quando a gente deixava alguma sobra, ele começava assim, vai contando aqui os grãos de arroz, feijão que você deixou aqui, ó. Ele fala assim, isso aqui dá uma roça, filho. Tira só o que você pode comer. Se tiver fome, pega mais, mas não para jogar fora. E nas nossas casas, tanta coisa que se joga fora. Enquanto você vê as pessoas no lixo procurando comida para comer. Então nós podemos melhorar em
bastante, né? Tendo gente que nos ensina, tendo aqui, diz aqui, um bando de gente que Deus preparou para essa igreja. E diz o verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E nós somos o quê? Os ensinadores. Mas se nós não tivermos vida, nós não saímos de casa. Se nós não tivermos amor, a gente não dá um passo para fora. Porque tem ladrão, porque tem assaltante, porque tem quem rouba o carro. Irmãos, eu creio que está na hora de a gente dar um basta, dar um chega para lá, né? Vamos nos levantar no poder da ressurreição do Senhor. Principalmente nós que temos cargo na igreja, vamos trabalhar incessantemente enquanto há tempo. Chegará uma hora, a Bíblia diz que não vai dar tempo. O tempo chegou, passou. Não é? Então ele diz que ele deu todos esses irmãos, aqui apóstolos, que ele falou aqui, não é? Profetas, pastores, doutores, evangelistas, tudo para aperfeiçoamento dos santos. Não é? E diz até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Pergunta para um pastor se tem gente perfeita. Aliás, esse desafio, porque não tem ninguém perfeito. Por quê? Porque não é perfeito. Se a obra de Deus é para fazer o quê? Varão perfeito. Varão e varô aqui está no mesmo nível. Macho, fêmea, tudo a mesma coisa. Então ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até quanto eu tenho que crescer? Até chegar na estatura completa de Cristo. Ah, pastor, mas isso aí é impossível. É impossível porque você é descrente. Mas se creres, verás a glória de Deus. A minha incredulidade é do inferno. E a sua vem do mesmo lugar. E está na hora de nós tirar a máscara, descer a bola. E sermos crescidos à estatura completa de Cristo. Ele diz assim, para que não sejamos mais meninos e inconstantes. Qualquer coisa, fala, tem lá gente lá fazendo milagre, corre lá. Tem gente lá, vai lá. E vai chegar a hora que eles falam, o Cristo está lá no Parque Planalto, vai todo mundo correr para lá. Depois, não, está lá no Parque América, corre para cá. Está em outro lugar, vai correr para lá. É gente inconstante, gente que fica procurando tu. Nós temos que parar, pensar, descansar na obra consumada de Cristo antes que o mundo existisse.
Deus não vai mudar seu plano, nem o meu. Ah, mas Deus pode todas as coisas. Pode me matar aqui agora. E pode ressuscitar um que morreu aí agora. Para Ele, nada é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Está dentro da criação, da glória, do poder, da majestade do Senhor. Então nós temos para receber da parte de Deus, para quê? Para não ser mais criança. Corre para cá, corre para lá. Fica de mal com esse, fica de mal daquele. Ouviu uma palavra que eu estou falando hoje. Ah, eu não gostei. Não vou nem cumprimentar mais o pastor. Para mim, irmãos, não altera nada. Se você gostar da palavra que eu estou ministrando, glória a Deus. Se eu não gostar, aleluia. Para mim, não altera 1 centímetro, 1 milímetro. Mas que eu gostaria é que vocês atentassem para aquilo que o Espírito diz à igreja. Não sou eu. Não sou eu, irmãos. É o Espírito que está dizendo à igreja. A igreja não é minha, a igreja é dele. Olha só. Porque diz para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eles não têm limite para destruir a obra de Deus. Mas nós temos condições de conter a glória de Deus e o avanço da iniquidade, principalmente no meio da igreja. Irmãos, essas coisas que ele fala sobre pecado aqui, era para nem se nomear no nosso meio. Como Paulo fala, nessa mesma carta, como convém a santos. E ele diz, antes seguindo a verdade em amor, olha, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por que nós não crescemos? Por que não cresce? Porque não crê. Que quem crê, alcança. Porque isso aqui é dado graciosamente, gratuitamente. Não é por mérito meu. É por graça exclusiva de Deus. Ele diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Ah, mas eu não amo. Eu sei que você não ama. Eu vejo muita gente aqui que se cumprimenta e que nem se cumprimenta. Se vê uma pessoa mais simples entrar aqui, procura fugir. E é interessante que quando vem gente pedir as coisas, lá na porta, eles querem falar com o pastor. E eles gostam de abraçar a gente. É, irmão, gosta de abraçar. Mas tem pastor que fica assim, né? É, vai lá. Não, irmão, abraça. Abraça. Recebe. É uma prova da vossa fé. Você é nojento. Olha, irmãos, se nós queremos avivamento, nós temos que melhorar bastante a nossa maneira de receber pessoas necessitadas na igreja.
Irmãos, isso não vem de mim, não, viu? Bom, que tipo de pessoas a gente deveria ser? No mesmo capítulo aí, 4, ele fala de um monte de coisas que ele fala aqui, não é para a igreja, isso aqui é para os ímpios, isso aqui não devia nem ser nomeado no nosso meio, mas ele diz assim, mas vós não aprendestes, verso 20, 4:20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Quanto está a verdade em Jesus? Quantos por cento? Quanto? Em mim e você. Não de chavão. Estou perguntando. De chavão eu sei que você fala, eu sou. Não é não. Quantos de nós podemos dizer com sinceridade? Né? Eles aqui. Se é que o tendes ouvido e nele fosses ensinado como está a verdade em Jesus, 100%. Ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso aqui é trato passado, isso aqui é quando nós éramos ímpios, quando estávamos no mundo, quando estávamos jogando no lixo. Mas agora não, nós somos tirados de lá. Ele diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Tem que haver uma renovação no nosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo o pastor Dirceu... não é Dirceu? Não. Então atenta para isso aí que não foi eu. Falei, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Acho que cumpri minha missão de hoje. Glória a Deus, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem, continua cheio de cera. Graça e paz. Deus abençoe.